Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo derrame luzes, consolação e esperança no coração de todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Nós estamos aqui no Centro Espírita Joana d'Arc para dar continuidade aos nossos estudos que estamos fazendo da obra Livro da Esperança. Desta feita, nós vamos fazer o capítulo 7, intitulado Ante o Livre-Arbítrio. A primeira epígrafe é do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 7. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Vejamos a segunda epígrafe. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 16. E o capítulo 4 é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma afirmação que Allan Kardec faz neste capítulo, dizendo que, sob o nome de ressurreição, os judeus, de forma geral, principalmente os doutores da lei, os mais entendidos, eles conheciam o princípio da reencarnação. Então, por isso, talvez, essa primeira epígrafe, quando ele diz, não te admires que eu haja dito ser preciso que nasça de novo. És mestre em Israel e ignora essas coisas? Porque o próprio Cristo se sentiu, assim, um pouco admirado de Nicodemos não saber, já que isso era do conhecimento dos profetas antigos. No capítulo estudado por Allan Kardec, nesse capítulo 4, quando ele faz essa afirmação, ele faz essa afirmação comentando, primeiramente, a fala de Jesus com Nicodemos, mas também outra fala, mais duas falas, uma de Jó e outra de Isaías do Antigo Testamento, nas quais fica claro que estes profetas antigos conheciam a teoria da reencarnação. Então, por isso que ele está dizendo aqui, que a reencarnação, com o nome de ressurreição, fazia parte da crença fundamental dos judeus. E Jesus e os profetas inclusive, aqui que Kardec coloca no capítulo as citações, e o próprio Cristo, ao se referir a Nicodemos, ao se referir a João como reencarnação de Elias, como nós bem sabemos, né? De formas que Kardec conclui que negar a reencarnação é negar as palavras do próprio Cristo, nosso Senhor. Né? Emmanuel colocou essas duas epígrafes sobre a teoria da reencarnação, porque a teoria estará implícita no estudo da mensagem. Então, vamos dar início às reflexões sobre o título da mensagem, Ante o Livre-Arbítrio. Estudando essa questão do livre-arbítrio, nós nós constatamos que a filosofia estuda não só a questão do livre-arbítrio, mas também a do determinismo. São duas teorias filosóficas opostas uma à outra. Isso está nos livros de filosofia. Pesquisando na internet, a gente encontra, né, os posicionamentos filosóficos a respeito não só do livre-arbítrio, mas também do determinismo. Mas o que seria, então, as duas coisas? Livre-arbítrio é o poder, a capacidade que cada indivíduo tem de escolher o caminho que deseja seguir. Esta, em síntese, é um entendimento que seja o livre-arbítrio, inclusive para os livros de filosofia. É o poder que nós temos, a capacidade que nos foi dada
a cada indivíduo, a cada pessoa, a cada espírito reencarnado, de escolher o caminho do bem ou do mal, ou o caminho que ele queira seguir. Mas por que determinismo, né? À primeira vista, nos parece óbvio para nós espíritas que o certo é o livre-arbítrio. Mas por que o determinismo entra nesse questionamento filosófico? O determinismo é a teoria segundo a qual tudo está predeterminado para acontecer, seja por Deus ou pelas leis da natureza. As ações humanas não aconteceriam, portanto, devido ao livre-arbítrio, mas seriam fruto de um determinismo. Então, o que seria essa teoria? E ela não é totalmente desprovida de razão. Porque, se a gente for pensar, existe um determinismo superior. Um determinismo superior que está na criação da Terra, por exemplo, está no domínio e na administração do universo, por exemplo. Não podemos ignorar que existe um determinismo maior da parte de Deus. Tanto é assim que nós, espíritas, sabemos que todos nós haveremos de chegar à perfeição. Isso é um determinismo de Deus. Agora, pelo nosso livre-arbítrio, nós, às vezes, adotamos atalhos que representarão maior tempo ou menor tempo para chegarmos à perfeição um dia. Mas essa perfeição a qual todos estamos destinados, de certa forma, é um determinismo divino. Há uma determinação maior. Então, tem muitas coisas que realmente estão determinadas pelas leis da natureza. Então, não é muito sem razão a questão do determinismo. Em O Livro dos Espíritos, questão 843, nessa questão, Allan Kardec pergunta o seguinte: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta dos Espíritos é: já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, para a condição, para o nosso entendimento, para as nossas ações, digamos assim, de vida durante a reencarnação, nós temos que entender que nós temos a liberdade de consciência, a liberdade de pensar e, consequentemente, a liberdade de agir. Do contrário, se não fosse assim, se fosse um determinismo absoluto, o homem, então, seria uma máquina, um robô que não teria nenhuma liberdade de escolher ou de discernir o caminho que ele queira seguir. Vejamos mais da pesquisa em torno do Livro dos Espíritos, na questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? A resposta das entidades venerandas que contribuíram para a codificação da doutrina, respondendo a Allan Kardec: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, essa é uma pergunta importante, né? As perguntas de Allan Kardec são sempre muito importantes. Quando ele pergunta por que os espíritos, uns seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Responde: porque eles têm livre-arbítrio, né? Deus não criou espíritos maus, assim como não criou os bons. Ele criou os simples e ignorantes, com aptidão, igual aptidão para fazer o bem ou fazer o mal. Os que são maus se tornaram maus, né? Estão praticando o mal, estão no erro, por sua vontade. Então, na doutrina fica claro isso aí. Mas aí, Kardec, que era uma pessoa muito inteligente, muito capaz,
E analisando a resposta, ele vai criar uma outra pergunta. Porque tipo, criou os simples e ignorantes. Mas um indivíduo simples e ignorante tem capacidade de discernimento entre o bem e o mal? É a pergunta que ele certamente intimamente se fez. Então, ele perguntou o seguinte, na questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Uma pergunta que ele fez, analisando a resposta. Falou, foram criados simples e ignorantes, escolheram o bem ou o mal. Mas se eles eram simples e ignorantes, eles não tinham capacidade de discernimento lá no início, quando foram agraciados pela láurea da razão, quando atingiram a fase hominal. Então, como se explica isso? Então, ele fez essa pergunta, como podem esses espíritos, em sua origem, sem ter ainda maior conhecimento de si mesmo, ter essa liberdade? E a resposta foi o seguinte: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Pois bem, então daí a gente pode concluir daqui já que o nosso livre-arbítrio ele é relativo, ele é proporcional, ele é maior ou menor de acordo com o grau de desenvolvimento intelectual ou moral do espírito. No começo, esse livre-arbítrio é quase nulo. Então, vejamos mais uma questão, mais um componente nessa discussão. Se falou aqui em simples ignorantes, em desenvolvimento, há um outro componente que tem que entrar nessa discussão, porque senão não tem sentido. É a lei da reencarnação. É por isso que Emmanuel já colocou as duas epístolas referentes à reencarnação. Porque nós precisamos desse componente fundamental para que nós possamos equacionar ou compreender racionalmente a questão. Sem a reencarnação, não há como, não tem sentido essa nossa discussão, esse nosso entendimento, não tem sentido a palavra do Livro dos Espíritos. Então, fica claro que aí, quando ele fala em desenvolvimento, em criados simples e ignorantes, que no princípio os espíritos não têm o desenvolvimento, que o livre-arbítrio se desenvolve com o tempo, então fica implícito aí, para que a gente entenda essa discussão, é necessário a gente admitir a lei da reencarnação. Porque se nós fôssemos todos criados no momento da concepção e tivéssemos uma vida só, tudo isso não tem o menor sentido. A reencarnação, como nós sabemos em doutrina espírita, é a volta da alma ou espírito em um novo corpo, para aperfeiçoar-se ou expiar antigas faltas cometidas ao longo das diversas migrações na carne. Então, como nós já vimos até em semanas anteriores, a reencarnação ensinada por Jesus a Nicodemos, na Jerusalém distante de 2000 anos atrás, ela é a volta da alma ou espírito a um novo corpo, especialmente formado para ele, com o objetivo de propiciar a todos nós a oportunidade do aperfeiçoamento pela luta, pelo nosso desenvolvimento, pelo sofrimento das provações, das dificuldades, que nos acrisolam as qualidades, que fazem com que nós possamos desenvolver os nossos potenciais espirituais. E também serve a reencarnação para expiar antigas faltas cometidas em outras vidas. Então, se há expiação, não só provas, mas expiações de outras vidas, há um outro componente que nós precisamos colocar também na discussão para que a gente entenda melhor a questão do livre-arbítrio. É a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, estudada
na doutrina espírita. Porque senão nós não vamos entender a questão de expiação se não tiver uma lei de causa e efeito. Por essa lei, nós sabemos que a sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Se nós semearmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Mas se semearmos maldades, crueldades, erros, nós vamos sofrer as consequências em outras vidas. É a lei de ação e reação. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio dado, mas nós temos a responsabilidade com ele. Todas as nossas ações, elas têm consequências. A lei de ação e reação, por ela, segundo Emmanuel, no livro Nós, capítulo 11, ele fala assim: somos senhores na resolução e escravos nas consequências. É o mesmo sentido de sementeira livre e colheita obrigatória, ou seja, nós somos livres para plantar, mas nós somos escravos para colher. Somos obrigados a colher aquilo que nós semearmos. Isso é da justiça de Deus, uma justiça perfeita, muito superior à justiça dos homens. Não há na lei de Deus qualquer chance da gente não ser responsabilizado pelos próprios atos. Todas as nossas funções espirituais estão baseadas nessa lei de responsabilidade. Nós trouxemos aqui também uma citação do livro Céu e Inferno, que, no meu entender, ainda clareia mais a questão da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Lá está escrito, Allan Kardec deixou escrito lá no capítulo 7º do Código Penal da Vida Futura, do item 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade que não seja fonte de um gozo. Então, isso aqui fica mais claro ainda, porque demonstra que não existe consequência só para os erros. Todas as nossas ações boas, tudo aquilo que nós fizermos de bom, tudo aquilo que nós procurarmos agir corretamente na vida, na prática do bem, da generosidade, da caridade, nós também teremos a repercussão de tudo que nós praticarmos. Então, nós não somos escravos apenas dos erros, mas nós somos agraciados também por todas as qualidades e por todas as nossas ações positivas no campo do bem aqui na Terra. Fica bem claro isso, a questão do karma. Esse é o meu karma. Sim, o karma, O karma é esse passivo que a gente tem. Mas o karma não é só de erros. O karma também é de acertos. Tudo que nós fizermos também será ponto a nosso favor, digamos assim. Então, em primeira mão, nós podemos já tirar uma conclusão aqui, que além do determinismo de Deus, determinismo maior, que é sempre o bem, acima de tudo, pelos nossos atos, tornamos-nos escravos de um determinismo pessoal, criado por nós mesmos na conta do destino. Então, aí a gente vê que há um determinismo, sim. Um determinismo que é criado por nós. Além do determinismo de Deus, que é o determinismo superior, que propende para o bem, que é a macro-administração, digamos assim, da vida e do universo, que Deus, o nosso livre-arbítrio nunca pode se sobrepor ao livre-arbítrio divino. Então, existe um determinismo divino. Mas, além desse determinismo divino, nós, pelas nossas atitudes, acabamos por criar um determinismo pessoal, criado por nós na conta do destino. Vamos ver com Emmanuel, numa outra pesquisa que nós realizamos no livro Consolador, como ele trata a questão
para que nós possamos reafirmar isso. No livro Consolador, questão 132, perguntaram a Emmanuel. Esse livro Consolador é um livro que foi lançado pelo Chico, já no século passado, de perguntas e respostas também. Então, perguntaram o seguinte: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? A pergunta foi essa: existe as duas coisas, né? E ele respondeu o seguinte: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, caminham juntos, né? Entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e a redenção dos homens. O primeiro, quer dizer, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Vejamos bem, está aqui em plena consonância com o Livro dos Espíritos. Porque lá, Kardec perguntou como os espíritos, ainda nas primeiras fases, né, da vida, poderiam ter livre-arbítrio, e eles falaram: esse livre-arbítrio se desenvolve com o tempo, como nós vimos há pouco. Então, Emmanuel está dizendo: o primeiro determinismo é absoluto nas camadas mais baixas da evolução, ou seja, os animais estão sob determinismo absoluto, e os homens primitivos também. Mas na medida que nós vamos evoluindo, vai se ampliando o nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos construindo, como dissemos há pouco, o nosso determinismo, que pode ser um determinismo bom ou um determinismo sofrido, né? De sofrimento. Vamos ver mais um pouquinho sobre o que o Emmanuel fala sobre isso aí. Continuação da resposta. Cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência. Ou seja, as provas, as expiações, as dificuldades para as quais nós renascemos. Já na nossa fase, talvez, evolutiva que nós estamos, somos nós mesmos que, na maioria das vezes, solicitamos, né, certas dificuldades, certos sofrimentos, certas provas, certas enfermidades, certas limitações, quando vamos reencarnar. Pedimos providência no sentido que não venhamos, por exemplo, com a beleza física, que não nos venhamos com dinheiro, com fartura de dinheiro, porque nós já erramos muito nesse campo. Enfim, muitas vezes, quando nos acompliciamos com a criminalidade, pedimos às vezes para nascer num ambiente onde é mais difícil você ser bom, para que você se exercite, não para que você venha cair de novo na criminalidade, mas que mesmo nascendo num ambiente propício, você possa reagir positivamente e vencer aquela tendência que às vezes você traz do passado. Então, são N situações que nós mesmos pedimos do lado de lá, para virmos passar aqui na reencarnação como medidas protetivas da nossa luta e do nosso objetivo de conquistas espirituais, porque sabendo que, se não formos tolhidos em certas facilidades, a nossa propensão para descambar para o erro seria muito grande. Então, são esse determinismo que o Emmanuel está referindo aqui. Sendo que, em alguns casos, em que os espíritos são mais primitivos ainda, ou estão em situações de tamanho desequilíbrio no mundo espiritual, essas situações difíceis, essas provas, essas expiações, são organizadas pelos nossos mentores espirituais. No livro Consolador, também, já na questão 133, nós tiramos um trechozinho para terminar as nossas reflexões aqui sobre o título. A subordinação da criatura, do homem, né, da pessoa humana, em suas expressões do mundo físico, é lógica e natural nas leis das compensações,
dentro das provas e das expiações necessárias. Mas, no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Então, o determinismo, às vezes, existe em torno das circunstâncias que nos envolvem. Por exemplo, onde nascemos, quem são nossos pais, o acesso que nós tenhamos à educação, o acesso que nós tenhamos à cultura, o acesso que nós tenhamos ao recurso financeiro, as questões das enfermidades, as questões das limitações, tudo isso fazem parte desse determinismo do qual às vezes nós não podemos nos livrar, porque foram condicionamentos que nós criamos no passado. Mas no íntimo, lá dentro do nosso coração, seja qual for a situação que nós tenhamos vivendo, nós sempre seremos livres para optar pelo caminho do bem ou pelo caminho da revolta, do erro, da desesperação ou do crime. Bom, feito esses primeiros comentários, vamos agora iniciar a leitura da mensagem propriamente dita, que é ante o livre-arbítrio, que é do livro da Esperança. Então, Emmanuel começa dizendo: surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. Pessoas que às vezes dizem que livre o quê? Nesse mundo aqui a gente é livre igual passarinho na gaiola, né? Tantas dificuldades no cérebro, né? Quantas coisas que eu gostaria de fazer e não posso, quantas coisas eu sou cerceado, né? Então surgem essas alegações, a gente encontra por aí, né? Então ele prossegue explicando. E justificando a assertiva, quer dizer, essa fala, né, essa afirmação, menciona algumas coisas. Primeiro, a junção compulsória do espírito ao veículo carnal. Então, por aí, nós já estamos aqui, nós estamos presos no corpo de carne, né? Nós não estamos livres, né? Nós não podemos sair a qualquer hora, viajando pelos mundos aí, do nosso sistema solar. Nós estamos presos ao corpo. Mesmo quando dormimos, essa emancipação pelo sono, ela é muito relativa, porque nós estamos presos ao corpo pelo aquele cordão que liga o espírito ao corpo, né? E aí vai a questão evolutiva de cada um, porque quanto menos evoluído é o espírito, mais preso ele fica a matéria. Quanto ele mais evoluído, mais liberdade que ele passa a ter, principalmente durante o sono. Essas pessoas que referem-se a essa questão do passarinho no alçapão, na gaiola, também se referem aos constrangimentos da parentela, né? Pessoas que têm problemas com os parentes, com os pais, com os irmãos, com os cunhados, com os filhos, e que acham que não gostaria de... Por que eu nasci nessa família? É um constrangimento, que às vezes ele pediu, ali é o lugar certo, aquele é o lugar que eu precisava, mas quem se queixa às vezes de liberdade se refere a isso. As convenções sociais também é citado. Convenções sociais são as regras de vida de sociedade, que nós todos estamos sujeitos a elas, né? Nós temos a nossa liberdade até o ponto que começa a liberdade do outro. Em sociedade, nós temos as regras, temos as leis do país que nós temos que obedecer, né? Sejam elas do nosso agrado ou não, mas são as convenções da sociedade. As preocupações incessantes na preservação da energia corpórea. Ou seja, nós temos que lutar dia a dia pelo nosso sustento, pelo nosso ganha-pão. Temos que trabalhar, né? Pelo menos até a aposentadoria, né? Nós temos que trabalhar procurando prover as nossas necessidades físicas. As imposições do trabalho são citadas também. Pessoas que, mas eu não gosto desse meu serviço, né? Eu não topo esse meu chefe, esse meu patrão, eu gostaria de trabalhar em outra coisa. Enfim,
são essas queixas de falta de liberdade que muitos apresentam. E a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escolas sem disciplina. Então, essa obediência aos regulamentos constituídos é aqueles da vida em si e da sociedade onde nós estamos. Né? Nós estamos sujeitos a esses regulamentos da sociedade em que nós vivemos. E é natural que seja assim, porque se não fosse assim, como seria a nossa sociedade se não tivesse as leis? Dia chegará, quem sabe, daqui a muitos 1000 anos, né, que a gente possa não precisar mais das leis humanas, porque elas todas estarão sendo obedecidas no foro íntimo de cada um, de acordo com a sua consciência iluminada, quando formos espíritos muito evoluídos. Né? Mas, no atual estágio em que nós estamos, as leis, os regulamentos, as convenções sociais, elas são absolutamente imprescindíveis. Né? Prossegue Emmanuel dizendo: certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos, quer dizer, foram erguidos pelas criaturas que usavam a própria liberdade na exaltação do bem. Quer dizer, tudo que existe de bom até hoje, que foi construído na nossa civilização, né, tudo isso de bom foi construído graças aos homens e mulheres que nos antecederam e que usaram da própria liberdade para construir coisas positivas. Né? Porque aqueles que usaram da liberdade para construir coisas negativas, eles não erigiram patrimônios para a civilização. Eles tiveram que ser combatidos pelos bons para que a civilização pudesse se erguer. Mas o Emmanuel nos convida a fazermos uma espécie aqui de reflexão, olhando o reverso da coisa. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro, o contrário. Ou seja, analisemos, ele vai citar aqui 5 exemplos de pessoas, de situações em que nós usamos mal o livre-arbítrio. Reflitamos ainda que, superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Então, ele nos convida a refletirmos, assim, embora ligeiramente, sobre 5 situações que ele vai citar aqui, para que a gente possa entender a dolorosa lição oriunda do mau uso do livre-arbítrio. Primeiro, o abuso do dinheiro. Ele escreve assim: pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Ele nos conclama a pensar na situação daqueles que se preocuparam na vida tão somente em amontoar dinheiro, muitas vezes à custa de ações de corrupção, de ações apenas de esperteza, ou de passar os outros para trás, de prejudicar os semelhantes, né? Como será a situação, ou como é a situação destes nossos irmãos quando se aproximam da morte? Como pressentem que a morte está chegando, porque estão prisioneiros de uma doença grave, às vezes, que estão vendo que não vão poder continuar a existência. Como será o desencanto, o sofrimento, né? E as aflições daqueles que durante a vida só pensaram no dinheiro, porque não estão à míngua de consolação, à míngua de assistência de companheiros da caminhada humana, aos quais eles não granjearam como amigos, né? Apenas se preocuparam em acumular, prejudicando muitas vezes os próprios descendentes com arrematada sovinice,
Então, são essas situações que ele nos chama a reflexionar, analisando o mau uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio. As ilusões humanas, ele vai dar mais um exemplo das ilusões humanas. Imaginemos o suplício, o sofrimento dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fosse arremessado sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. É a situação daqueles que reencarnaram, foram colocados diante de obrigações respeitáveis na vida pessoal, na vida familiar, na vida em sociedade, e desertaram dessas respeitáveis obrigações de ser um pai responsável, de ser uma mãe responsável, de ser um empresário responsável, e preferiram trocar esses encargos veneráveis por ações negativas no campo da sociedade onde foram chamados a viver, e sentem-se, ao final da existência, como que na secura asfixiante de escabroso deserto. Deve ser muito dura a situação daqueles que se veem numa situação como essa, depois de uma existência prolongada ao final. Os abusos da inteligência. Então, dizer assim, ponderemos a postura dos que abusavam da inteligência, reconhecendo a margem da sepultura, quer dizer, à beira da morte, os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. São pessoas que usavam a inteligência só para prejudicar os outros, que usavam da inteligência para, muitas vezes, escreverem páginas deletérias que traduzem, que induzem as pessoas aos maus hábitos, ou que fazem com que as pessoas minam a esperança das pessoas na leitura daquelas páginas. Há muitos exemplos de literatos cultuados nas academias que nada mais fizeram de escrever nesse sentido, e que certamente, ao final das suas existências, sentem-se o peso que isso representa. Muitas vezes se tornam escravos dessas criações negativas com que espezinharam a experiência humana. Os enganos religiosos. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da existência terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Pessoas que, em analisando inadvertidamente os princípios do cristianismo, optaram por se isolar em mosteiros ou em situações em que fugiram do convívio social, alegando que estavam fazendo isso para honrar a Deus. Mas, ao final da existência, qual é o saldo disso aí? É o saldo de esterilidade. A vida foi estéril, quer dizer, não foi em nenhum momento foi produtiva. Então, essa é uma situação que muitas vezes nos sentimos, às vezes, entender o engano que nós nos envolvemos lá no final da existência. Então, é isso que ele nos chama a refletir aqui, para analisarmos a questão do livre-arbítrio. E, por último, ele fala sobre os compromissos com a delinquência. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Penitenciário de sofrimento não só da terra, mas também do umbral, do mundo espiritual inferior. O remorso enorme que a gente, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas,
a gente consegue ver todas essas situações que nós falamos, mas a questão da criminalidade, por exemplo, a gente muitas vezes vê o sofrimento terrível de todos aqueles que manchavam as próprias mãos na delinquência, enganando pessoas, tendo atitudes agressivas e cruéis para com seus semelhantes, em que se vê envolvido numa treva imensa, não só ao final da vida, mas também na própria mergulho na espiritualidade, na realidade inferior, nas zonas umbralinas, onde passam a ser também prejudicados por todos aqueles que foram vítimas dele, e que não os perdoaram. Então, são sofrimentos terríveis, oriundos do mau uso do livre-arbítrio, da hipnose pela falsa adoração de nós mesmos, acharmos que nós somos melhores, que nós temos direito a pisar no semelhante, a construir alguma coisa de bem para nós em cima do sofrimento alheio, né? Então é isso que ele fala, é o uso do livre-arbítrio. E aqui ele vai procurando terminar o seu raciocínio. Ninguém pode negar que todos eles, todos esses 5 casos aí, humanizados, quer dizer, presos ao cativeiro da angústia espiritual, angústia íntima, eles eram livres. Eram livres, né? Os que erraram na religião, os que erraram na criminalidade, os que erraram com o dinheiro, os que erraram na inteligência, os que se erraram nos enganos do mundo, eles eram livres. Então, aí está a questão do livre-arbítrio. Na intimidade nossa, nós somos livres. Conquanto os empeços do aprendizado, as circunstâncias diversas que muitas vezes todos nós sofremos da experiência física, apesar disso, eles eram livres para construir e educar, entender e servir. É o que todos nós também somos. Não obstante as dificuldades que nós possamos ter trazido para a existência terrena, em termos assim, de problemas de saúde, problemas de inteligência, problema da falta de oportunidade, problema de não ter estudado, enfim, problema financeiro, problema econômico. Então, conquanto tudo isso, mas lá na nossa intimidade, no nosso âmbito de vida, na nossa, digamos, nossa vidinha pessoal, né, pequenina que seja, nós somos livres sempre para fazer o melhor, para construir, para educar através do nosso exemplo, para entender e para servir aqueles que de uma forma ou de outra caminham conosco no nosso dia a dia, na condição de parentes, de vizinhos, de companheiros, né, da caminhada humana. Eis porque a doutrina espírita fulge, quer dizer, brilha na atualidade, diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, ou seja, no tribunal da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Ou seja, não é tudo que nós queiramos fazer, não é tudo que a nossa condição evolutiva propende, as nossas tendências, muitas vezes inferiores. Não é essa liberdade que a doutrina espírita está nos ensinando a usar. Ela está nos ensinando a usar a liberdade de fazer aquilo que é devido, aquilo que é correto, aquilo que é ético, aquilo que propende para o bem, aquilo que constrói. Então, nós precisamos combater em nós, às vezes, os instintos malsãos que trazemos ainda, as tendências negativas trazidas de outras vidas, enfim, tudo aquilo que ainda existe no nosso íntimo de criaturas imperfeitas desse mundo de provas e expiações, nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso e evitá-las para adotar a liberdade de fazer o bem e aquilo que se deve, não aquilo que às vezes nós gostaríamos de fazer. Estudemos os princípios da reencarnação, Emmanuel colocou,
as epístolas lá no início. Na lei de causa e efeito, falando sobre ela, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos, mesmo encarcerados agora, no momento, na presente vida, em constringentes obrigações. Nós, muitas vezes, renascemos presos a muitas constringentes obrigações, no campo da parentela, principalmente, da família, ou de obrigações da sociedade. Nós, muitas vezes, nos vemos em situações que nós não podemos fugir, que nós não gostaríamos de estar naquela situação, mas o dever nos conclama que nós precisamos enfrentar aquela situação. Então, estudemos os princípios da reencarnação, da lei de causa e efeito. Por que eu estou nessa situação? Há uma justiça, há uma causa. O que eu estou passando hoje é uma consequência daquilo que eu fiz ontem, ou é uma necessidade que eu tenho para que eu possa crescer. Então, analisemos isso à luz da justiça e da misericórdia, porque a lei de Deus é justiça inalienável, mas também ela é de misericórdia. E perceberemos que, mesmo encarcerados nessas constringentes obrigações, estamos intimamente livres. É o que nós falamos lá atrás, quando falamos da pergunta do Consolador. Na intimidade, nós somos livres. Nós estamos intimamente livres para aceitar, com respeito e humildade, as determinações da vida, edificando um espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam, na questão do exemplo, que nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então, nós podemos, desde hoje, estarmos construindo uma liberdade maior, uma liberdade espiritual maior, nos livrarmos das dívidas, das constringentes situações expiatórias ou de prova que nós vivemos no presente. A emancipação aqui quer dizer liberdade. Conquistemos a nossa liberdade espiritual aceitando a vontade divina, aceitando as dificuldades do presente, as constrições, as limitações que nós trouxemos para a existência carnal, aceitemos as dificuldades e usemos-las para construir um futuro melhor para os nossos espíritos. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E essa é uma realidade. Só que nós precisamos entender que o conhecimento da verdade não é aquele conhecimento só intelectual, de ler, de estudar, de decorar as páginas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? É a liberdade de viver. Nós só seremos livres realmente dentro dessa fala de Jesus quando nós nos dispusermos a viver a verdade que nós estamos conhecendo pouco a pouco. Porque é igualzinho a questão do médico. O médico, se ele só estudar e não praticar, ele não tem liberdade para a sua profissão. Ele só vai adquirir essa liberdade, né, de agir na profissão na medida que ele a exerce, ele a pratica. Né? Então, é assim que deve ser o nosso entendimento da lei divina. E, para encerrar, meus irmãos, eu quero colocar aqui um ingrediente que cabe na nossa discussão do livre-arbítrio. Nós colocamos livre-arbítrio, determinismo, reencarnação, lei de causa e efeito, né? Mas faltou uma coisa que, propositadamente, eu deixei para o final. É a lei de amor. Há pouco nós falamos em justiça e misericórdia. Então, essa lei de amor ela é importante para que a gente feche o entendimento da questão do livre-arbítrio. Porque senão a gente vai pensar assim, que o livre-arbítrio nos levou à lei de causa e efeito. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que praticamos. E nos levou a esse entendimento da lei de causa e efeito. Aí, se a gente não entender a lei do amor, a gente vai pensar assim, bom, se eu matei alguém no vida anterior, eu tenho que ser morto
e aquele que por acaso cometeu crime comigo, por sua vez, vai ter que ser morto. Então, isso não teria fim. Então, não é assim que as coisas funcionam. Não confundamos lei de causa e efeito com a lei de olho por olho, dente por dente, a pena de Italião lá do Antigo Testamento, da época de Moisés. Não é isso. Né? A lei divina, ela se manifesta também junto com a lei de amor. Nós podemos pagar o mal realizado no passado com o bem feito nessa existência. Então, nós buscamos aqui 3 frases de Emmanuel, do livro Nós, capítulo 11, onde ele diz assim: a culpa é descida, mas a caridade é soerguimento. Pelo erro no mal, enreda-se o homem no labirinto da dor. Pelo esforço no bem, liberta-se para a vitória a que se destina. Então, nós lembremos aqui das palavras de Pedro, né? Na primeira epístola, quando ele diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, não nos enganemos. Muitas vezes nós renascemos, às vezes até com certas injunções de sofrer determinadas coisas, mas em função das nossas atitudes, do nosso procedimento, da nossa maneira de agir, da nossa caridade para com aqueles que nos cercam, nós obtemos merecimento e moratória para não passar por aquela dificuldade, mas apenas vivenciarmos uma parte dela. No livro Perante Jesus, também o Emmanuel, sempre o Emmanuel, que nos presenteia por tantas bênçãos, né? Sobre a lei de amor, ele escreveu assim: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. As bênçãos do amor. Então, pelo amor, nós podemos encurtar caminho e executarmos o pagamento dos nossos erros na prática do bem. Né? Como diz aqui, pelo esforço no bem, liberta-se para a vitória a que nos destinamos, todos nós. Nós temos mais uma poesia, um soneto de autoria de Cruz de Souza. Cruz de Souza foi um poeta simbolista que viveu ainda no século XIX, negro, filho de pais que eram escravos, pais alforriados, né, que sofreu muito preconceito durante a vida dele, morreu com 36 anos, de tuberculose, muita dificuldade, apesar de ser uma inteligência brilhante, teve muita dificuldade na existência em função do racismo brutal que ele teve que enfrentar naqueles tempos ainda, logo pós-escravidão. Né? Então, escrevendo o livro Através do Tempo, pelas mãos de Chico Xavier, ele nos passou esse soneto que que ele intitulou Ama e Espera. Emudece o teu pranto, cala o grito de revolta na dor que te encarcera. Foi mais negra, mais rude, mais sincera, a mágoa estranha de teu peito aflito. Em toda a terra, a lágrima e conflito, ruínas do mundo que se desespera. Ama e sofre, trabalha e persevera na esperança de paz e de infinito. Peregrino de campo atormentado, rompe os elos e as trevas do passado, fita a luz do porvir resplandecente. Muito além do terrível sorvedouro, nas estradas liriais de acanto e louro, o sol do amor refugie eternamente. Então, nós agradecemos a atenção de todos, uma boa noite, que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam no coração de todos os irmãos.